Bom dia, boa tarde, boa noite para você que estiver assistindo esse vídeo. Meu nome é Rodrigo Baratella, eu tenho miastenia graves desde os 16 anos. Hoje estou com 35 e vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Dizem que nos homens a miastenia aparece quando você tem uma idade mais avançada. Comigo foi diferente, apareceu quando eu tinha 16 anos. Demorou bastante para ser descoberto exatamente o que era, porque naquela época era um pouquinho mais difícil de ter o diagnóstico. Era uma doença muito nova, as pessoas não sabiam exatamente o que era. Demorou 4 meses para eu conseguir achar um médico para realmente fazer o diagnóstico. Eu comecei com uma queda de pálpebra, não lembro exatamente se foi a esquerda ou a direita, mas meu olho ficou completamente fechado. Foi bem difícil na época porque a gente foi rodando vários médicos e ninguém sabia o que era. Até que encontramos uma médica que entrou com Mestinon e eu tive uma melhora na primeira e segunda semana. Na época eu também tive que fazer a eletroneuromiografia, que era um exame que eu não desejo para ninguém. Se você já passou por isso, você sabe o que eu tô dizendo. Eu fui literalmente amarrado numa cadeira e todos os meus pontos vitais foram testados. O exame demorou cerca de 1 hora. Foi um exame horrível, mas foi o que realmente diagnosticou. Depois disso, eu tive uma melhora muito grande. Na época eu era meio rebelde, porque para um adolescente tá tomando os remédios e tendo que se limitar de algumas coisas. Eu tive sintomas novamente 2 anos depois, e quando eu tinha 20 anos eu tive sintomas realmente que me deixaram muito mal. Eu não consegui aceitar a doença e foi uma coisa assim, um dos piores momentos da minha vida, porque por mais que eu tive todo o suporte dos meus parentes, assim, era bem complicado lidar com ansiedade, lidar com raiva, lidar com muita coisa que engloba esse tipo de situação e que não foi uma coisa fácil para mim, não foi uma situação muito fácil, mas graças a Deus deu tudo certo e eu consegui entender que eu precisava de um tratamento. Durante a minha vida, eu com 23 anos de idade eu saí do país e eu comecei a viver a vida de um imigrante. Hoje em dia eu moro na Nova Zelândia. Eu morei 5 anos na Austrália e estou há mais de 5 anos aqui na Nova Zelândia, então eu estou um total aí de mais de 10 anos fora do Brasil. E por esse motivo, quando você vira imigrante, você faz tipos de trabalho que você não está acostumado a fazer no Brasil. Eu fiz muito trabalho pesado, que, como todos sabem, a miastenia é bem complicada nesse tipo de coisa. Você tem que se cuidar no fato do cansaço e tudo mais. E eu tive uma vida muito ativa fora do Brasil, mas eu tive muitas recaídas da minha doença. A minha doença ela é ocular, ela não é general, ela é uma doença que afeta primordialmente os olhos. Eu não tive nenhum outro sintoma a não ser os olhos, mas eu tenho muita visão dupla e não com tanta frequência a queda da pálpebra. Recentemente eu estou com visão dupla agora no momento que eu estou fazendo esse vídeo. E eu tô numa situação um pouquinho mais difícil porque depois de todo esse tempo tomando prednisone e tudo mais, os médicos estão querendo tirar o prednisone, então tá meio complicado. Eu tô tendo bastante recaídas da minha doença, mas vai dar tudo certo e eu tenho certeza que vai voltar ao normal. Mas como eu te falei, nesse momento eu estou com visão dupla, meus olhos não estão trabalhando da forma correta, mas eu tenho o que a gente fala aqui, up and down, e que sobe e desce, né, que é o que a gente diria, e tá indo tudo bem. Bom, o que eu tenho para falar para vocês aí, se você foi diagnosticado recentemente, eu te peço para ter calma. Eu acho que a calma e o estresse, o nervosismo, todos os sintomas muito fortes que a gente pode ter, tristeza, todos esses tipos de coisa que são os sintomas primordiais aí pra gente, eles são o que afetam muito a miastenia. Eu sempre tive muito problema com estresse, ansiedade, então tenta se acalmar, tenta trabalhar a cabeça, trabalha aqui, trabalha o seu mental, que isso é uma das coisas primordiais que vão te manter aí indo bem e tendo um tratamento muito bom.
Eu percebi que toda vez que eu fico estressado, a minha vista piora, e a piora da minha vista é muito frequente. Eu tenho sintomas agora a cada 3 meses. Antigamente eu não tinha. Recentemente eu tô com sintomas desde novembro. Não são completamente assim que eu não consigo enxergar direito, mas eu estou tendo sintomas já desde novembro e agora a gente está em junho. Então, se eu puder te dar uma dica, cuida do seu mental, cuida do seu estresse, cuida da sua ansiedade, saiba trabalhar com isso, que a sua cabeça é a sua melhor amiga e você vai conseguir melhorar, tá bom? Essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Sinta-se à vontade aí de entrar em contato comigo caso precise também. Se quiser ter uma ideia, se quiser ter uma ajuda, se quiser ter uma conversa, sinta-se à vontade. E muito obrigado aí para a Luana pela oportunidade de estar fazendo esse vídeo para vocês. Muito obrigado, gente. Até mais. Valeu.